Se você não sabe em qual fase o seu negócio está, você está perdido. Eu sou Max Satiro, sou fundador da Sócio Estratégico e hoje eu vou contar para você as 4 fases de todo tipo de negócio, de todo modelo de negócio. Qual que é a primeira fase? A primeira fase mais óbvia é a fase de sobrevivência. O que é isso? Você precisa vender, você precisa, depois que você vendeu, você tem que receber esse dinheiro em caixa. Quando você recebeu esse dinheiro em caixa, você precisa começar a entregar aquilo que você prometeu, seja um produto ou seja um serviço. Depois que você entregou, você precisa verificar se os custos de venda e os custos para operar ainda fizeram você sobrar lucro. Nesse momento, a primeira fase de sobrevivência é você viabilizar o negócio. Max, eu já sei, meu negócio é viável, eu faturo 200 mil por mês e me sobra 40, 50 mil todos os meses. Ótimo. Então a sua segunda fase que seu negócio vai passar é a fase de talentos. O que é isso, a fase de talentos? É quando você vai começar a trazer pessoas para setorizar a empresa. Quando as entregas começam a depender de outras pessoas e não de você. Quando as atividades na empresa começam a depender de outras pessoas e não só de você. Logo, você entra na fase de talentos. O que você tem que trazer aqui? A primeira pessoa que tu vai trazer é uma pessoa que faz absolutamente tudo que você solicitar para ela, desde passar o café, montar o setup, até escrever um texto ou pegar uma coisa em algum lugar, dirigir o carro eventualmente. A segunda pessoa já é uma pessoa de vendas, onde ela vai prospectar e vai vender. A terceira pessoa já é uma pessoa de entregas que vai te ajudar a entregar e vai começar a organizar isso. Então você vai montando e setorizando a empresa. Então você vai ter a frente de operação, a frente de receita e por último aqui a frente de administrativo do negócio, a frente financeira do negócio, separado 3 grandes áreas, ou a frente de gestão do negócio, 3 grandes áreas. Você consegue separar bem. Quando você tem isso, você descobre que existe uma terceira fase. O que é a terceira fase? A terceira fase é a fase de organização. Então agora, cada área do negócio, o seu time de vendas tem 2, 3 pessoas, então precisa de processo funcionando dentro de cada uma dessas áreas. Precisa de processo dentro do time de vendas, precisa de processo dentro do time de financeiro para lançar uma nota. Depois que lançou essa nota, conseguir receber esse valor, você não pagar o imposto por aquilo que você não recebeu. Você começa a ter processo dentro do time de operação, então vem o time de operação e aí você começa a construir rituais. Esses rituais, então toda semana vai ter um weekly, depois no time de vendas vai ter o daily, onde você se encontra todos os dias para bater aquelas mesmas pautas definidas sobre o funil de vendas. Você começa a construir a organização do negócio, que é o terceiro passo. A parte mais linda disso aqui é que o terceiro passo é quando você começa a ter dentro da própria empresa as áreas se comunicando entre si. Então, por exemplo, alguém do comercial precisa comprar alguma coisa. O que ele faz? Ele abre um chamado para o financeiro. Percebe que a empresa ela vai tomando forma. Então você tem agora as áreas constituídas e cada área com a sua missão absolutamente clara e depois que você fez isso, as áreas começam a intercalar entre si, a criar processos entre si. E nesse momento você cai na quarta etapa, que a quarta etapa seria a etapa de excelência ou a grande etapa de monetização, que você está pronto para escalar de forma previsível, de forma realmente previsível. Então, eventualmente aqui agora você já sabe como funciona o processo de vendas, você já tem número, você já tem indicadores, os itens funcionam, as automações funcionam dentro da área, e aí você começa aqui a ter mais margem de lucro, então você não é só eficaz, você também é eficiente, então você começa a buscar mais eficiência. Isso acontece na maioria dos negócios depois de anos, não no primeiro ou no segundo ano do negócio, mas pensa que o grande sucesso dessa área é você conseguir distribuir lucro, por exemplo, ou conseguir crescer, ter um CAGR de crescimento, uma taxa composta de crescimento de 30% a 40% ano contra ano, e você conseguir fazer isso de forma estruturada. Eventualmente você não está queimando caixa, você não está com um turnover alto, você consegue chegar dentro da fase de excelência do negócio. Então, se faz essa pergunta, beleza, eu consigo vender, consigo entregar e gerar caixa, beleza, passei da fase de sobrevivência. Tá, eu tenho as melhores pessoas em cada uma das áreas mais importantes, receita, operação e gestão. Tem essas 3 grandes áreas funcionando minimamente? Ótimo. Tem essas cabeças funcionando minimamente? Ótimo. Quais são as pessoas que vêm junto com elas a partir de agora? E como vai funcionar o processo dentro dessas respectivas áreas? Quais indicadores eu vou observar? E por último, como que eu vou escalar esse negócio? Qual que é a fase de excelência? Quando que eu vou chegar, deixar de ter um EBITDA de 15% para ter um EBITDA de 20%, 22%, 25%? Então essa é a pergunta que você tem que se fazer. Se você conseguir entender essas 4 fases do seu negócio, encaixar o seu negócio dentro delas, você vai conseguir ter com absoluta certeza excelentes resultados. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, deixa eu saber que fez sentido para você. Manda esse vídeo para quem não sabe em qual fase está na sua própria empresa, e mais do que isso, se tu não sabe como a Sócio Estratégico pode ajudar o seu negócio, clica aqui abaixo, faz um diagnóstico, bate um papo comigo, bate papo com alguém do time, que a gente vai identificar como que eu posso ajudar a sua empresa. Eu sou o Max Satiro, isso é a Sócio Estratégico, nos vemos em breve. Bora!